No programa de hoje, vamos continuar a nossa jornada em busca da verdadeira felicidade e a razão de viver na série Contagem Regressiva para a Vida. A realidade é que um dos aspectos mais importantes para a verdadeira felicidade tem sido ignorado por muitos. E para descobrirmos mais sobre esse verdadeiro tesouro, vamos até a bela Igreja Brasileira de Dallas, no Texas, para acompanharmos o pastor Bill Santos na primeira parte da mensagem O Retrato de Deus. O Está Escrito Canadá começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. O seu nome era Hans Nutt. Ele deixou o seu emprego em 1527. O seu emprego, ele encadernava livros, era encadernador. Mas em 1527, ele decidiu que ele ia fazer outro trabalho. Ele se declarou um profeta de Deus. Qual foi a sua primeira profecia? Ele disse: Jesus Cristo vai voltar daqui a um ano, em 1528. E quando Jesus voltar, ele disse, vai ser bem diferente do que vocês esperam. Primeiro, ele vai abolir todas as leis. Não haverá mais lei. Não haverá 10 mandamentos. Vai ser só comer e beber e festejar. Bem, Jesus não veio em 1528. Mas também Jesus Cristo nunca disse que ele ia estabelecer um reino onde não houvesse lei, sem regras de comportamento. E se as pessoas lá em 1527 tivessem apenas lido a sua Bíblia, eles iam saber que Hans Nutt estava mentindo. Porque não existe nenhum lugar na Bíblia onde diz que nós somos para viver sem uma lei moral. Mas Hans Nutt conseguiu convencer algumas pessoas que a lei não tinha valor. E eles acreditaram. E eles o seguiram. Isso não é nada novo. Essa ideia, essa filosofia que o nosso comportamento não tem valor, que a lei moral não existe, não é algo novo. Isso é tão velho como a igreja cristã. Deixa eu compartilhar com vocês uma história. Paulo tinha uma congregação, e essa congregação estava convencida que eles iam ser a geração que ia estar viva quando Jesus Cristo voltasse. Agora, isso aí não é um problema, porque a verdade é que uma geração será a geração viva quando Jesus Cristo voltar. Mas eles perderam um pouquinho do equilíbrio. Então, eles começaram a pensar, Jesus Cristo vai chegar qualquer dia. Eles começaram a perder um pouquinho o balanço. E Paulo ficou sabendo disso. A notícia chegou a Paulo que essa congregação tinha perdido certo equilíbrio. Estava esperando que Jesus voltasse qualquer dia. E a Bíblia, ele escreveu outra carta para essa congregação. Essa carta nós encontramos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, começando no verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia.
e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse quem? O próprio Deus. Paulo disse a essa congregação, não, Jesus não vai voltar agora, imediatamente, porque existem duas coisas que é preciso acontecer antes que Jesus Cristo volte. Primeiro, ele diz, vai haver uma grande apostasia. Ele disse, algo de errado vai acontecer dentro do movimento cristão. Vai haver em inglês nós usamos a expressão que diz, haverá uma queda, um afastamento. Segundo, ele disse, o homem da perdição tem que ser revelado. Aquele poder que se diz se colocar no lugar de Deus tem que ser revelado. Essas duas coisas precisam acontecer antes que Cristo volte. Ele continua. Verso 7. Com efeito, o mistério da quê? Iniquidade já opera. Deixa eu parar agora um instante aqui. Paulo faz um ponto muito importante aqui. Se você vai traduzir esta passagem literalmente do grego, que foi a língua original que foi escrita, a tradução seria mais ou menos assim: com efeito, o mistério de sem lei já opera. Algumas traduções da realidade têm essa expressão, sem lei. Em inglês nós usamos a expressão lawlessness, sem lei. Isso é importante, porque esta ideia de não haver lei ajuda-nos a identificar quem é que é esse homem da perdição, quem é o anticristo. O anticristo pratica a iniquidade. O anticristo tenta abolir a lei de Deus. Daniel capítulo 7, verso 25, falando desse poder, diz, cuidará em mudar os tempos e o quê? A lei. Por que será que nós aqui, na América do Norte cristã, vivemos com as portas cheias de fechaduras? E por que à noite você tem que trancar o seu carro e esconder as chaves? Por quê? Você sabe por quê? Porque o mistério da iniquidade está operando. Nós somos uma sociedade sem o quê? Sem lei. Foi isso que Paulo estava dizendo. Lembre-se disto, 2 Timóteo, capítulo 3, começando no verso 1. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais. Quantos de vocês aqui nessa noite são pais? Vocês concordam com isso? Dias do fim. E não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Leia comigo. Amarão mais os prazeres do que quem? A Deus. É um mundo sem lei. Nós vivemos num mundo onde o mistério da iniquidade opera. A lei do nosso mundo é isso: faça aquilo que você quiser. Você apenas tem que ter uma razão. Mas o que é certo para você, de repente não é certo para mim, mas isso é problema seu. Cada um tem os seus direitos. Você vive a sua vida da sua maneira, eu vou viver a vida da minha maneira e você tem nada a ver com a minha vida. Essa é a lei do nosso mundo. O mistério da iniquidade. Nós vivemos sem lei.
Tudo é aceito no mundo. Nós aceitamos a tudo. É apenas necessário ter uma explicação. Se você tem uma razão, porque você decide agir assim, é só que é necessário. Mas você tem que saber nesta noite que o nosso comportamento é importante. O comportamento é importante. Paulo disse, nos últimos dias, os homens vão se comportar, e ele deu a lista, vão ser orgulhosos, xingadores, amarão mais os prazeres do que a Deus. Ele está falando do comportamento da humanidade antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Então, se o nosso comportamento não tem valor, não importa o nosso comportamento, por que Paulo deu aquela lista de comportamentos negativos antes da segunda vinda de Cristo? Então é óbvio para mim que o nosso comportamento tem valor. Deus olha para a maneira que nós nos comportamos. Se não fosse assim, Jesus não teria dito que era importante. Mateus capítulo 7, começando no verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes darei explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais o quê? A iniquidade. Está lá aquela palavra de novo. Anomia em grego. Iniquidade. Só que agora não é o anticristo que não tem a lei. São cristãos que não têm a lei. São os cristãos que praticam a iniquidade. Eles o chamam de Senhor. Eles profetizam em seu nome. Eles expulsam demônios em seu nome. Eles aparentemente são cristãos. Mas eles não amam Deus ao ponto de fazer exatamente aquilo que Ele pede em sua lei. E a Bíblia diz, como resultado, Jesus vai dizer para eles, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Aparentemente eles eram cristãos. Aparentemente eles tinham a aparência do cristianismo. Eles, quem sabe, vinham à igreja, mas eles não amavam Deus ao ponto de fazer exatamente aquilo que Ele pede que nós façamos. E como resultado Jesus disse, eu não vos conheço. Afastem-se de mim. Vocês não são os meus filhos. Vocês praticam iniquidade. Que tragédia. Essa é a realidade do mundo cristão onde nós vivemos hoje. A organização Gallup, pouco tempo atrás, fez uma pesquisa e isso é o que eles encontraram. Veja aqui. Existe pouca diferença entre o comportamento de uma pessoa que frequenta a igreja e a que não frequenta, em uma diversidade de situações, incluindo mentira, adultério e roubo. Quando eles olharam esses comportamentos, a pesquisa disse, eles não acharam nenhuma diferença entre o comportamento de aqueles que vão à igreja e aqueles que não vão à igreja. Por quê? Porque os cristãos hoje, em grande parte, praticam o mistério da iniquidade, estão sem lei. Eles acham que a lei não tem valor, o nosso comportamento não importa. Mas vejam o que João disse. 1 João capítulo 3, verso 4. Quem peca é culpado de quebrar o quê? A lei de Deus. Porque o pecado é a quebra da quê?
lei. Então vamos analisar este texto. É bem simples, eu acho. Deixa eu fazer a primeira pergunta. Existe pecado no nosso mundo ainda hoje, nesta noite? Sim ou não? Sim, é óbvio que existe. Se não existisse pecado, nós não íamos precisar de um Salvador. É lógico que existe pecado. Se o pecado é a transgressão da lei e existe pecado, então a lei ainda existe? Lógico. Porque se a lei de Deus não existisse, não haveria pecado. Então a lei existe. Se a lei não existisse hoje, se a lei não tivesse efeito hoje, então nenhuma pessoa nascida na era do Novo Testamento ia precisar do sacrifício de Jesus Cristo, porque eles seriam sem pecado. A lei existe. A Bíblia fala que o pecado é a quebra da lei. A lei existe ainda hoje. Agora, muitos cristãos, quem sabe alguns que estão me assistindo nesta noite, me dizem, não, mas a lei foi pregada na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu no Calvário, a lei acabou. Será? Algo aconteceu quando Jesus foi pregado na cruz, mas será que foi a lei? Será que a lei foi abolida quando ele morreu na cruz? No Antigo Testamento, existiam pelo menos 2 tipos de leis. Nós tínhamos a lei moral, os 10 mandamentos. Aquela lei que diz, não matarás, não roubarás, para não mentir, honra teu pai e tua mãe. Não uses o nome do teu Deus em vão. Essa lei existe ou não? Deixa eu perguntar a vocês, é pecado roubar ainda hoje, sim ou não? Sim. É pecado o adultério? É pecado? Sim ou não? Sim. É pecado levantar falso testemunho? Sim ou não? Sim, lógico que é. Vocês que são pais, vocês dizem aos seus filhos que o mandamento honra teu pai e tua mãe não tem mais valor? Lógico que tem valor. Os 10 mandamentos, a lei moral de Deus, ainda está em efeito. Mas o que é que aconteceu quando Cristo morreu na cruz? Bem, existia pelo menos outro tipo de lei, que era chamada a lei de Moisés. A lei cerimonial. Essa lei governava o sistema do sacrifício. Era a lei que regulava o santuário e aquilo que acontecia dentro do santuário. No Velho Testamento nós lemos que o pecador vinha até o santuário, ao templo, ele confessava os seus pecados sobre uma ovelha e simbolicamente aqueles pecados do pecador eram transferidos para aquela ovelha. Às vezes eram outros animais, mas uma ovelha era comum também. Então os pecados eram transferidos simbolicamente para aquela ovelha. Aquela ovelha agora era sacrificada. Aquela ovelha morria simbolicamente em lugar do pecador. Quem será que isso significava? Quem é que essa ovelha representava? Representava Jesus Cristo, o Messias, que viria um dia morrer na cruz do Calvário, uma vez por todos. Foi por essa razão, quando João Batista viu Jesus Cristo e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, toda a mente hebraica diz, o Cordeiro de Deus. Aquelas ovelhas, é ele que eles representavam. Agora, quando Jesus Cristo morreu no Calvário, a Bíblia nos diz que o véu que separava o santo do santíssimo se rasgou, indicando, representando que aquele sistema de sacrifício não era mais necessário. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus tinha vindo. Não era necessário mais usar os símbolos que representavam o Messias, porque o Messias já tinha vindo.
Ninguém foi salvo pelos cordeiros. A Bíblia é clara em dizer, ninguém é salvo pelo sangue de bodes e de cordeiros. Nós somos salvos pelo sangue derramado de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E o povo no Velho Testamento usava aquele sistema de sacrifícios, e ao eles sacrificarem aqueles animais, a eles passarem por aqueles rituais no santuário, eles estavam olhando em fé para o Messias que um dia viria, para lidar com o problema do pecado uma vez por todas. Agora, quando Jesus Cristo morreu na cruz, nós não precisávamos mais desses símbolos. Nós não precisávamos mais de sacrificar animais. Então, qual lei é que foi abolida na cruz? Foi a lei moral, os 10 mandamentos? Não. O que é que foi abolido? Foi a lei cerimonial que governava o sistema do sacrifício. Não era preciso mais sacrifícios. Os 10 mandamentos continuam até hoje. Como é que eu sei isso? Por isso que Jesus disse, Jesus Cristo mesmo disse isso. Vejam aqui comigo, Mateus capítulo 5, começando no verso 17. Não penseis que vim o quê? Revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para o quê? Cumprir, porque em verdade vos digo, até que o quê? O céu e a quê? Terra passem, nem um i ou um til jamais passará da lei, até que tudo se quê? Cumpra. Aquele, pois, que violar um destes quê? Mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Deixa eu pedir um favor àqueles que estão me assistindo, tanto aqui em Dallas, como em o mundo inteiro. Vamos fazer algo que vai ser muito interessante agora, que de repente nós temos... Esta transmissão está saindo, o potencial é de 100 milhões de pessoas. Nós temos milhares de pessoas me assistindo. Vamos todos fazer uma coisa ao mesmo tempo. Ok? Eu quero que todos que estão me escutando ao redor do mundo, levantem o seu pé direito, assim vamos dizer uns 8 centímetros acima do chão. Ok? Vamos contar, eu vou contar até 3. No 3 eu quero que vocês abaixem o pé, com força. Imagine, 100 milhões de pessoas ao redor do mundo fazendo tudo ao mesmo tempo agora. 1, 2, 3. A terra está aí ainda? A terra está debaixo dos seus pés? Tá? Quem acordou bem cedo hoje de manhã, aqui em Dallas? Quem sabe alguns estão nos assistindo lá em Luanda, bem cedo de manhã em Luanda agora. O sol nasceu hoje de manhã, vocês que acordaram bem cedo de madrugada hoje, o sol nasceu? O céu existe, a terra existe. Jesus disse, enquanto houver céu e enquanto houver terra, vai haver o quê? A lei. A lei existe. A lei sempre existiu. A lei existiu antes de Moisés receber a lei em tábuas de pedra. Ela sempre existiu. Como é que eu sei que a lei sempre existiu? Como é que eu sei que a lei existiu antes de Moisés receber a lei em tábuas de pedra? Sabe por que eu sei? Porque a Bíblia diz que Abraão guardou os mandamentos de Deus. Gênesis 26:5, pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. A lei sempre existiu. Abraão guardou a lei. A lei existia antes de Moisés receber a lei em tábuas de pedra, escrito com o próprio dedo de Deus.
Mas Satanás quer enganar os filhos de Deus a respeito da lei. Você sabe por quê? Porque a lei é o retrato de Deus. E Satanás sabe, se você passa tempo estudando a lei de Deus, contemplando a lei de Deus, praticando os conceitos da lei de Deus, você vai chegar a uma conclusão. E a conclusão que você vai chegar é que Deus é amor, que Deus te ama, que Deus quer o melhor para a tua vida. Então Ele coloca estes preceitos, estas leis, não para colocar uma restrição na sua vida. Deus coloca as suas leis para que eu e você possamos viver a vida com mais alegria, mais abundância. Então Satanás faz tudo possível para dizer aos filhos de Deus que a lei não existe, que a lei não tem valor. Por detrás de cada não existe uma bênção. O objetivo de Deus é que sejamos felizes e por isso Ele nos deixou parâmetros, orientações, leis, para que possamos desfrutar da verdadeira felicidade. Se você deseja aprofundar mais os seus conhecimentos sobre a lei de Deus, solicite ainda hoje o guia de estudo Retrato de Deus e o exemplar do livro Os 10 Mandamentos. Esses materiais lhe ajudarão a descobrir a beleza e a riqueza da lei eterna de Deus. Eis as informações para você solicitar gratuitamente as ofertas de hoje. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Se preferir, você poderá chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. A oferta é grátis. A operadora necessita de seu nome, endereço e número de telefone. Você receberá em sua casa, gratuitamente, a oferta solicitada sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Escreva para nós. Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. No próximo programa, apresentaremos a segunda parte da mensagem O Retrato de Deus. Enquanto isso, por que não rever o programa de hoje ou indicá-lo para um amigo através do nosso website www.estaescrito.ca. Em nosso website, você pode assistir outros programas do Está Escrito Canadá, fazer o seu pedido de oração ou até mesmo fazer a sua doação para o nosso ministério. Espero vê-lo no próximo programa. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. No episódio de hoje, voltaremos a Dallas, Texas, para acompanharmos a segunda parte da mensagem O Retrato de Deus, que aborda sobre a imutável e eterna lei de Deus. O Está Escrito começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus. A Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Mas Satanás quer enganar os filhos de Deus a respeito da lei. Você sabe por quê? Porque a lei é o retrato de Deus.
E Satanás sabe, se você passa tempo estudando a lei de Deus, contemplando a lei de Deus, praticando os conceitos da lei de Deus, você vai chegar a uma conclusão. E a conclusão que você vai chegar é que Deus é amor, que Deus te ama, que Deus quer o melhor para a tua vida. Então Ele coloca estes preceitos, estas leis, não para colocar uma restrição na sua vida. Deus coloca as suas leis para que eu e você possamos viver a vida com mais alegria, mais abundância. Então Satanás faz tudo possível para dizer aos filhos de Deus que a lei não existe, que a lei não tem valor. E como resultado deste ataque de Satanás, a realidade é esta hoje. Escutem este dado que eu vou dar a vocês agora, que é muito triste. Hoje, na igreja cristã mundial, 87% dos cristãos não guardam todos os mandamentos de Deus. Vocês escutaram? Quase 90% dos cristãos hoje não guardam a lei de Deus, os 10 mandamentos. Por quê? Por quê? Bem, porque existem algumas teorias que dizem que a lei não é importante, que o comportamento não tem valor, que o seu comportamento não importa. Mas a maioria dos cristãos hoje não guardam a lei de Deus porque Satanás odeia a lei de Deus. Ele ataca a lei de Deus. É por isso que a Bíblia diz que esse poder, esse anticristo, vai tentar mudar a lei de Deus. Ele odeia a lei. Ele faz tudo para tentar destruir a lei. E se ele consegue pegar os próprios filhos de Deus e fazer com que eles virassem as costas à lei de Deus, ele ganhará uma grande, tremenda vitória. Então ele está atacando a igreja cristã hoje, mundial, dizendo aos cristãos, a lei foi abolida. Mas imagine hoje, sonhe comigo. Imagine que todas as pessoas que estão me ouvindo hoje, todas as pessoas que estão me ouvindo, que se dizem cristãos, não importa a religião, não importa se é adventista, batista, católico, presbiteriano, não importa. Mas imagine nesta noite, se todas as pessoas que estão me escutando, que se dizem cristãos, guardassem a lei de Deus, os 10 mandamentos. Imagine o testemunho que isso ia ser para o mundo não cristão. Imagine o testemunho que os cristãos iam dar para os não cristãos do amor e do caráter de Deus. O mundo ia ser atraído a Deus através do comportamento dos filhos de Deus, se nós guardássemos a lei dele. Mas Satanás odeia a lei. E quando ele olha para a lei, ele vê o que Deus é e o que ele não é. E enquanto o anticristo está tentando mudar a lei, enquanto o anticristo está tentando se exaltar, se colocar no lugar de Deus, milhões de cristãos todos os dias estão virando as costas na lei de Deus e estão dizendo que a lei não vale. Mas a minha Bíblia diz que a lei de Deus é importante para os cristãos do Novo Testamento vivendo debaixo do novo concerto. Hebreus 10, versos 16 e 17. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança. Porei as minhas leis aonde? No coração deles e aonde?
na mente deles as escreverei. Depois ele diz, não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. A lei de Deus ainda conta hoje, e Satanás odeia a lei, mas o povo de Deus guarda a lei de Deus. O povo de Deus ama a lei de Deus. O povo de Deus guarda a lei de Deus, sabem por quê? Porque eles amam a Deus. 1 São João, capítulo 2, verso 3. Se obedecermos aos quê? Mandamentos de Deus, então temos certeza do que o quê? O conhecemos. Verso 4. Se alguém diz, eu conheço, mas não obedece aos seus quê? Mandamentos, é o quê? Mentiroso e não há verdade nele. Eu estive agora na Califórnia, fazendo esta série de palestras lá na Califórnia. Eu li este texto, li em inglês, que eu estava pregando na minha primeira língua, que é o inglês. E quando eu prego em inglês, eu não suo tanto, nem eu suo em português. Então o pessoal da televisão lá vai não gostar muito, mas... E eu fui à porta, cumprimentar as pessoas na saída, e um homem chegou para mim e disse, eu não gostei daquilo que você falou hoje. Eu falei, o que eu falei? Você me chamou de mentiroso. Eu disse, eu chamei você de mentiroso? Eu nem te conheço. Não, você leu aquele versículo e diz, aqueles que não guardam a lei, dizem que são cristãos, são mentirosos. Eu disse, isso não fui eu só li a Bíblia que fala isso. Não sou eu que falei isso. Nós dizemos em inglês, mas se o sapato cabe, então veste, né? A Bíblia diz, se você conhece, diz que é cristão e não guarda a lei, a Bíblia diz, não são as minhas palavras, são as palavras da Bíblia. A Bíblia diz, se você se chama um cristão hoje e não guarda a lei de Deus, você é um mentiroso, de acordo com a palavra de Deus. Nos últimos dias, vocês vão saber quem é que são os filhos de Deus pelo comportamento deles. Esse é que vai ser o sinal que vai identificar o povo de Deus. O povo de Deus guarda a lei de Deus. E eles amam demonstrar ao mundo que eles são filhos de Deus através do seu comportamento. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o quê? Os mandamentos de Deus e a quê? Fé em Jesus Cristo. Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? O testemunho de Jesus. O povo de Deus guarda a lei de Deus. Por quê? Porque eles são salvos através de guardar a lei, né? Não! Ninguém é salvo por guardar a lei. Nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, pela graça e a misericórdia de Deus. Mas os filhos de Deus guardam a lei porque Jesus pede que eles guardem. São João capítulo 14, verso 15. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Os filhos de Deus guardam a lei de Deus porque eles amam a Jesus Cristo. Ele disse, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Eu sei que vocês que estão me escutando, vocês vão levar esta mensagem, de repente vão falar para os seus pastores, ou para um amigo, eu ouvi ontem na palestra lá, que Deus quer que nós guardamos a lei. E alguém vai dizer para você, a lei não vale mais, a lei foi abolida. Lembre-se, quando você ouvir essas palavras, que Paulo disse que o mistério da iniquidade vai operar entre o povo de Deus. Paulo disse, esse será um dos sinais do fim, quando os próprios filhos de Deus vão dizer que a lei não tem mais valor.
De onde é que os cristãos pegam essa ideia que a lei não tem valor? Vem da Bíblia. Eles vão à Bíblia, eles pegam uns textos fora de contexto e criam uma teologia que tenta ensinar que a lei não tem valor. Um desses versículos é esse aqui, Romanos 3:28. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela quê? Fé, e não por fazer o quê? O que a quê? Lei manda. Está aqui. Mas isso é verdade. Ninguém é salvo pela lei. Nunca ninguém foi salvo pela lei. Não no Velho Testamento, não no Novo Testamento. Nós somos salvos por Jesus Cristo, por a sua misericórdia, o seu sacrifício no Calvário. Romanos 3:31. Será que isso quer dizer que por causa da fé, nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, o quê? Afirmamos que a lei tem valor. Jesus disse, se me amas, faz o quê? Guarda os meus mandamentos. Jesus disse, eu tive que morrer porque aquela lei foi quebrada. E o fato que eu te salvei, o fato que eu estou te dando a vida eterna, essa alegria deve transbordar e causar que você guarde os meus mandamentos com alegria. Mas alguns cristãos dizem, não, nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Romanos 6,14, o pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela quê? Lei, mas pelo quê? Graça de Deus. Aqui está, eu sabia que tinha um versículo que dizia isso. Será? Será que isso quer dizer que a lei de Deus não tem mais valor, não conta mais? Será isso que Paulo está dizendo aqui? Eu me lembro um dia, eu estava indo para pregar numa igreja, estava com pressa, e estava indo um pouquinho mais rápido do que eu devia estar indo. Vocês estão fazendo como se nunca aconteceu a vocês, né? E de repente eu olhei no retrovisor e vi as luzes da polícia, encostei e disse, o policial veio, eu expliquei, ele disse, você está com pressa? Eu falei, é o seguinte, eu sou um pastor, estou indo para uma igreja pregar. Você é pastor? Então você devia obedecer a lei. Eu falei, está certo, eu peço a sua misericórdia para comigo. Aí ele pegou a minha licença, foi lá, voltou e disse, ok, preacher, ele disse, ok, pregador, vai e não peques mais. Naquele instante, eu estava debaixo da quê? Da graça, né? Eu estava debaixo da graça. Então o que eu fiz? Eu acelerei o mais rápido possível, os meus pneus começaram a rodar, saiu aquela fumaça, eu nem pus o cinto de segurança, a fivela do cinto até ficou do lado de fora da porta, fazendo faíscas na estrada, porque eu estava debaixo da graça. A lei não pertence, eu não estou debaixo da lei mais. Eu posso agora andar com a velocidade que eu quero. Será isso que eu... Quando a polícia te para e te perdoa as tuas faltas, como é que você dirige nos próximos 2 ou 3 meses? Você nem passa, o ponteiro nem passa lá, né? Essa é a diferença. Eu recebi um perdão que eu não merecia. Isso me dá o direito de agora abolir a lei? Andar do jeito que eu quero? Não. É lógico que não. Paulo estava dizendo, vocês estão debaixo de graça, é graça, mas isso não diz que nós não somos para guardar a lei. Se esses cristãos, aqueles que estão me escutando nesta noite, se você está nesse pensamento, por favor, me façam um favor nesta noite. Leia mais um versículo comigo. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Jesus disse, se me amas, guarda os meus mandamentos. Se tu és um filho de Deus nesta noite, se você se chama cristão, não se associe com aquele que opera o mistério da iniquidade, aquele que não tem lei. Guarda os meus mandamentos. Faz a vontade do meu Pai que está no céu.
Segue a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. As pessoas me dizem, chegam e dizem, mas a lei não faz sentido para mim. Não faz sentido. Você ama Jesus ao ponto de fazer aquilo que mesmo para você não faz sentido? Essa é a questão. Você vai seguir o Cordeiro de Deus aonde Ele te levar? Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Mas já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? O seu comportamento importa. A lei de Deus ainda existe hoje. E os filhos de Deus guardam a lei de Deus. É como se fosse um espelho. A história é contada de uma senhora que chegou um dia numa galeria de arte. Ela chegou e viu uma pintura que ela não gostou. Ela chamou o diretor lá da galeria e disse: aquela pintura lá é horrível. Eu não entendo por que essa pintura está aqui. Como é que se chama aquela pintura? O diretor da galeria disse: aquela pintura, minha senhora, se chama um espelho. A lei é como um espelho, a Bíblia me diz. Eu olho na lei e eu vejo que eu sou um pecador. E quando eu reconheço que eu sou um pecador, eu me jogo aos pés do meu Salvador. Que cada um de vocês nesta noite possam fazer a mesma coisa também. Pastor Paulo Antunes, cante para nós nesta noite. Oh, quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer, Senhor. Sim, verdadeiros são seus passos, é verdade dos lábios e motivo do meu louvor. Bem-aventurados os que andam na lei, nela tenho vida, não me esquecerei. São os teus ensinos, luz pro meu caminho, nela seguro
tua beleza revela por mim teu amor. Um velho escravo um dia se encontrou no bloco para ser vendido. Ele já não aguentava mais ser trocado como um pedaço de carne, como uma mercadoria. Ele estava lá, o leilão começou, as pessoas oferecendo. Ele viu um senhor na fileira da frente oferecendo. Cada vez que o preço subia, ele aumentava. E aquele velho escravo não aguentava mais e disse para ele: eu jamais vou trabalhar por você. Você pode pagar o preço que for, eu nunca trabalhei por você. Finalmente ele foi vendido a esse mesmo homem. Entregaram um escravo a ele, ele estava algemado, com correntes em volta dos seus pulsos e das suas pernas. E o seu novo dono começou a levá-lo para fora da cidade. O velho escravo atrás, cuspindo nele, xingando, dizendo: jamais vou trabalhar por você. Quando eles se afastaram bem da cidade, onde ninguém via mais, o dono do escravo chegou para ele, pegou a chave, soltou os cadeados, tirou as correntes dos braços e das pernas e disse: você está livre, você pode ir. E virou as costas e continuou andando. O velho escravo não conseguia entender a cena que ele tinha acabado de presenciar. Com seus papéis de liberdade nas suas mãos e sem correntes, ele gritou para o seu ex-dono: pare! Você me comprou para libertar? Foi. O meu propósito em te comprar era que eu te pudesse dar a liberdade. Você está livre. Aquele velho escravo saiu correndo atrás do seu dono e se jogou aos pés dele e disse: Senhor, eu te amo. Eu te servirei o resto da minha vida. Jesus Cristo, a Bíblia diz, pegou um preço muito alto por mim. E um preço muito alto por você. E qual será a sua resposta a esse grande amor de Cristo? Irá você demonstrar o seu amor e lealdade a Deus na maneira de que Ele deseja ser honrado? Lembre-se das palavras de Cristo: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A minha oração é que você seja fiel a Deus e a tudo o que Ele disser e ordenar. Ore comigo. Eterno Deus, eu quero responder com obediência à grande demonstração de amor feita por Cristo. Me ajude a observar os seus estatutos e mandamentos. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. O Está Escrito Canadá quer oferecer gratuitamente uma cópia da mensagem de hoje em DVD. Entre em contato conosco e nós enviaremos o DVD com a primeira e a segunda parte da mensagem, O Retrato de Deus. E se você nos contactar agora, enviaremos juntamente com o DVD um exemplar do livro Os 10 Mandamentos. Não perca esta oportunidade. Peça as suas ofertas ainda hoje. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Se preferir, você poderá chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. A oferta é grátis.
a operadora necessita de seu nome, endereço e número de telefone. Você receberá em sua casa, gratuitamente, a oferta solicitada sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Escreva para nós. Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Espero que você esteja apreciando as mensagens apresentadas pelo pastor Bill Santos nessa série Contagem Regressiva para a Vida. Se você perdeu algum programa da série ou gostaria de rever algum dos programas do Está Escrito Canadá, visite o nosso website www.estaescrito.ca. Não deixe de nos seguir no Twitter ou de visitar a nossa página no Facebook. Bem, até a próxima semana. Mas não se esqueça, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.